presença nunca falta. Nunca falta quando o Senhor me guia em meio ao fogo. És fiel em todo tempo. Na escuridão, tua presença me conforta. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a tua bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a tua bondade, Senhor. A bondade me seguirá, me seguirá. Seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor.
misericórdia tem nos alcançado. Quem somos nós sem ti? Tu és bom. Se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, nós já seríamos consumidos. Porém, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós somos gratos. Nós somos gratos. E assim eu quero te chamar para meditar comigo em Filipenses 12, 13, onde nos ensina uma voz de comando dessa palavra para que possamos cuidar da nossa salvação. Se você foi salvo, se Jesus te salvou, se Ele te chamou, se você já reconheceu Ele como único, suficiente, Salvador, Senhor de sua vida, já confessou seus pecados, então segure com unhas e dente a tua salvação. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, porque o inimigo, nosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão, mas ele não é leão. O único leão da tribo de Judá é Jesus. Então, firme-se na sua salvação. É isso que essa palavra diz. Filipenses 12 e o 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13. O agir, o querer, o efetuar, a vontade de Deus vai completando a obra em nós. Essa palavra, porque às vezes a gente pensa que é só Deus que tem que fazer por nós, que a gente não tem nenhuma parte nesse processo da salvação. Mas na verdade todo o desenho bíblico, o Evangelho, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai a tua cruz e siga-me. Então, você vai olhando para todos esses textos, porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o crer é nossa parte. Vinde a mim, é nossa parte. Então não é só a graça, não é só Jesus, não é só Deus. É eu aceitá-lo como meu Senhor, eu aceitá-lo como meu Salvador, eu declarar, eu me render a Ele. Isso faz toda a diferença no nosso processo, nessa caminhada. E a gente vai sendo transformado de glória em glória, imagem e semelhança do Senhor, tendo a mente de Cristo. Sede santo porque eu sou santo, diz a palavra. Diz o nosso próprio Deus, o grande Yahvé, Yeshua, Jeová. Então essa palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Cuidai-vos da vossa salvação com zelo. Segurai a tua graça, a tua cruz, para que ninguém tome. E vai nessa caminhada. E aí vem a parte de Deus. Quando eu caminho de encontro a Ele, Oséias 6,3, Ele vem de encontro a mim, com chuvas seródias e temporã. O que quer dizer chuvas seródias e temporã? A força capacitadora, as bênçãos, o teu Santo Espírito trazendo-nos fruto do amor, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, do domínio próprio. Não estamos mais sozinhos nessa jornada. E aí nós vamos olhando e nós
todos esses frutos sendo operados, e a gente que não tinha paciência, a gente que não tinha mais uma palavra de conforto, uma palavra de domínio próprio, a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes aquele temperamento tempestivo, né, forte, a gente vai vendo que vai, sabe, tendo uma mudança. E essa mudança não vem de nós. É o Senhor que vai transformando em nós, por nós e através de nós. Porque não temos capacidade de nós próprios. Não somos capazes sozinhos. Todo antepassado, antes de Cristo, eles sofreram, por isso não cumpriram princípios, leis, mandamentos. Mesmo aquele jovem rico, quando Jesus disse: por que me chamais de bom? Porque ele questionou: bom mestre, o que faço para herdar a coroa da vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Porque Jesus é aquele que conhece o coração. E ele conhecia o coração daquele jovem. E quando ele questiona Jesus, ele disse: observa as leis, os mandamentos, os preceitos e pratica. E ele disse: tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Então alguém tinha ensinado ele as leis, os preceitos, os mandamentos. Ele já tinha ouvido e ele praticava. Mas quando ele questiona Jesus, significa porque ele tinha uma falta de alguma coisa. O que eu faço para herdar a coroa da vida eterna? Jesus, como conhece o coração e conhecia o coração daquele jovem, ele disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porque ele praticava as leis, princípios e mandamentos, ele era abençoado e por isso se tornou rico. Mas a riqueza não estava salvando ele. E ele tinha um Senhor que concorria com Deus, que era a riqueza dele, porque ele abaixou o semblante e não seguiu Jesus. Ele não vendeu, ele não passou no teste de Jesus. E é engraçado que outros que estavam com Jesus tinham riqueza, como Mateus. Ele não pediu para Mateus: vai, vende tudo que tem e me segue. Ele só disse para Mateus: me segue. E Mateus deixou de ser cobrador de impostos e começou a seguir Jesus. Assim como as mulheres que com as suas riquezas financiou o ministério de Jesus por 3 anos. Também ele não pediu para elas vender, porque se tivesse pedido, conhecendo o coração delas, elas tinham feito isso. Porque na verdade ali, aquele perfume de alabastro, 1 ano de trabalho, foi quebrado ali para ungir Jesus, próximo à sepultura dele. Ou seja, eles conheciam que Jesus valia mais do que o que eles tinham. Mas aquele jovem, o coração dele estava na riqueza. E o que eu faço hoje, uma pergunta para mim e para você, e eu possa responder: que a minha riqueza esteja no Senhor, em obedecer o Evangelho, em obedecer a palavra, e em esperar nesse Senhor, esse Deus que tudo pode, esse Deus que muito nos amou. O amor dele nos constrange, pois se hoje amamos o Evangelho, se hoje amamos a salvação, é porque primeiro esse Deus nos amou. Eu tenho orado e dito: Senhor, se hoje eu te amo, é porque muito nos amou, é porque muito me amou. E eu não vou conseguir pagar esse amor tal, amor sobremaneira, amor sacrificial, nunca. Por isso a salvação
pela graça. Sim, pela graça. Mas existe algo que temos que fazer, que é obedecer, é seguir, praticando. Que o evangelho puro, verdadeiro, é cuidar do órfão, da viúva, ou seja, daqueles que não têm condições de se sustentar por si próprio. Se você tem força, tem condições de trabalhar, que diz a palavra, você vai ter tanto, que não vai pedir emprestado, mas vai ter para emprestar. Essa é a promessa, esse é o comando e a meditação desse dia de hoje. Que o Senhor possa contemplar a tua vida, que Ele possa te abençoar, que Ele possa te guardar. É o meu pedido ao céu, em nome de Jesus.